Fala, moçada, mais um episódio do podcast das Gerais está no ar. Esse é o podcast feito por mineiros para mineiros. É uma expressão do nosso amor por esse estado tão importante para o Brasil, que agrega uma cultura única, muito bonita e que é admirada por todo o Brasil, não só por nós mineiros. Oi, Samuel. Muito bonito hoje, falou até mais político. O que será, hein, Paulo? Não sei. Vamos aí, né? Pessoal, muito bem-vindos ao podcast das Gerais, que tem um objetivo muito simples, colocar Minas Gerais no topo. Meu nome é Samuel Franco, sou dos hosts do podcast, e esse Sem Educação que não se apresentou é meu amigo Bernardo Bauer. E antes da gente começar esse episódio, eu queria fazer um agradecimento a quem nos apoia aqui no podcast das Gerais. Primeiro, a cervejaria Laut Beer, localizada ali no Jardim Canadá, tem a melhor cerveja Pilsen do Brasil, inclusive premiações, e é mineira. Agradecer também a White Rabbit Gin, uma destilaria também mineira, diretamente de Birité. Tem tanto gin quanto a bebida mista, sabor açaí com cereja e abacaxi, manga e maracujá, que fez um sucesso no carnaval, estourou, foi muito bom. Podcast em vários blocos. Fiquei sabendo, né, que foi citado em vários Presente blocos. Em vários blocos. E caso você queira desejar essa bebida que estourou no carnaval, é só mandar uma DM aqui pro podcast das Gerais, que nós somos representantes oficiais. E também a Casa de Entretenimento Celebete, por estar apoiando a cultura, os eventos, o lazer. E claro, pessoal, esses 3 apoiadores, você tem que lembrar, é para maiores de 18 anos, ok? Então, não vá mexer com isso se você é um menor de idade, que está vendo aí. E se você é maior, tenha responsabilidade, tanto com as bebidas, quanto com essa casa de eventos e entretenimento. Bom, agora, queria agradecer, o podcast é diferente, é especial. Pela primeira vez, vamos receber uma política aqui para poder conversar sobre tudo e mais um pouco, principalmente sobre Minas Gerais. Chiara Biondini, bem-vinda ao podcast das Gerais. Muito obrigado por ter aceitado vir conversar com a gente, comer um pão de queijo, trocar uma ideia. Bem-vinda ao podcast das Gerais. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, Samuel, Bernardo, todos que estão assistindo. Obrigado pelo convite. Antes da gente começar, pode puxar mesmo, fica à vontade aqui, descer. Você está em casa, a casa é sua. E antes da gente começar a trocar uma ideia e tudo mais, a gente sempre começa perguntando para onde você veio, de onde você vai, porque mineiro é assim, né? A gente sempre está espalhado em algum lugar dessa Minas Gerais maravilhosa nossa. Eu mesmo sou, minha família é toda de Curvelo, de Pirapora, o Bauer de São João. De onde você veio, para onde você vai? Eu sou de Belo Horizonte mesmo, minha família é de Belo Horizonte. Eu brinco que agora, como deputada, eu moro em Minas Gerais inteiro, moro no carro, na estrada, mas sou de Belo Horizonte, capital. Inclusive, gente, a gente está conversando aqui, a Chiara veio direto de Juiz de Fora, né? Tava em várias agendas lá. Vida de deputada não deve ser fácil não, né? Eu estava na Tana da Mata, visitando umas 8 cidades, inclusive Juiz de Fora, rodando, vim direto, parando aqui, mas tem que conhecer. Eu falo que a vida do político, ele tem que estar perto do povo, ele tem que estar perto da cidade, conhecer as estradas, conhecer as demandas das tantas Minas Gerais que a gente tem na Minas Gerais. Não, verdade. Quantas cidades você acha que você já conseguiu visitar com esse um ano aí? No ano de mandato? Foram 62 cidades. 62. E, gente, você fala, 62 é cidade. É muita cidade. Demais. Mas se você for para olhar no contexto de Minas Gerais, é quase nada. Na minha campanha, eu fiz 250 cidades. Tá. Então, aí você está, nesse momento, você está revisitando as cidades que você esteve na campanha, ou é um momento de conhecer novas cidades e conhecer novas demandas, outros problemas? Eu estou revisitando aquelas pessoas que nos apoiaram, que acreditaram na gente, mas claro, abrindo novas portas, conhecendo novos lugares. A gente está percorrendo realmente de norte a sul do estado, de Manga a Poços de Caldas, literalmente. Eu quero, antes da gente chegar num fato muito curioso, que eu quero saber muito, porque você é a deputada estadual mais nova do Brasil. Isso. Gente, isso aí é um caos muito interessante. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas quem que é a parlamentar Chiara mesmo. Quais são as pautas que ela defende, atuação na Assembleia. Conta um pouquinho desse seu retrospecto pra gente. Antes da deputada se apresentar como parlamentar, eu queria, Samuel, deixar bem claro para a nossa audiência o seguinte. É o primeiro político que a gente traz aqui no podcast das Gerais, e a gente fez questão que fosse uma mulher jovem, né, Samuel? Porque para mostrar a diversidade do nosso público e a importância que as mulheres mineiras têm também na política de Minas Gerais, né? Como várias outras, tá aqui mais uma representante
E, muito importante, como você bem falou, jovem. Né? Que a gente sabe que as mulheres na política são poucas, mas são poucas, mas são boas. Então tá aqui mais uma representante que vai poder elucidar também pra gente um pouco dessa situação da mulher na política de Minas Gerais. Então, primeiro falar um pouco do meu mandato em si, que você falou, Samuel. Eu sou da fé católica, fui eleita por esse nicho, a minha fé é o que me move, então minhas pautas que envolvem a religião, que envolvem a minha fé cristã, elas estão ali no coração do meu mandato. Mas eu, por ser deputada mais nova do Brasil, também abracei muito a educação. Então, eu frequento muitas escolas, visito os alunos, os pais, porque eu acho que nós somos exemplos, né? Eu sou uma pessoa que estou muito perto, sou a mais nova, então aqui há menos tempo saiu da escola. Então, a pauta da educação é uma pauta que me pega também no coração. Mas tem a juventude, tem a pauta da mulher, eu rodo muito o Estado, então eu gosto de falar essa questão das variáveis que tem no Estado, né, que é muito diferente um lado do outro. Então, por eu não ser uma deputada de voto regional, eu fui votada em 770 municípios, eu conheço muito a realidade do Estado inteiro. Então, não tem como falar que o transporte público, a solução para o transporte público de Manga, como eu disse, ou Montes Claros, ali no norte de Minas, é igual de Poços de Caldas, é igual de Juiz de Fora, são realidades diferentes. E como eu conheço todas as regiões, eu trago isso um pouco com mais conhecimento. Então, esse é por aí que vai o meu mandato. E realmente a questão da mulher, nós somos a minoria, mas somos a legislatura com mais mulheres. Então, da história. Da história de Minas Gerais, de Parlamento Mineiro. Bem novos de mulheres na Assembleia, né? Sim. Assim, até mais do que o outro gênero, né? Assim, eu achei bastante curioso dessa eleição, porque realmente a representatividade jovem já é menor, Sim. mas foi maior, inclusive. Mas a presença de mulheres é bem maior do que comparada de homens. De jovens? De jovens. Ah, tá, A gente tem uma juventude de mulheres mesmo, mas eu acho que a juventude tá vindo, né, pra política, ela tá acordando pra política, então a gente tem em Minas Gerais alguns nomes de jovens fortes, mas realmente as mulheres, a maior parte, ou boa parte ali, estão na comunidade mais nova. E é um pouco mais difícil pela situação de que é um lugar mais masculino, então em alguns momentos você tem que tratar com alguns cuidados, mostrar que a gente também está preparada, mostrar que a gente também sabe. Eu acho que por eu ser jovem, talvez ali, eu não sei se é por eu ser mulher ou se é por eu ser jovem. Mas eu tenho muito diálogo, sabe? Então eu acho que com o diálogo, eu cheguei com muita calma, com muita tranquilidade na Assembleia, mostrando que eu sou nova, sou mulher, tenho capacidade para estar ali, ganhei uma eleição difícil, mas também aprendendo com aqueles que estão ali há mais tempo, com aqueles que têm mais história. Então, com muito diálogo, eu fui quebrando qualquer barreira que porventura apareceram ou vão aparecer. Eu acho que a melhor forma de lidar é com o diálogo. E quando tem uma situação um pouco mais complexa, aí a gente dá uma acalmada nos ânimos, mas é bem tranquilo. Não, eu fico imaginando, porque realmente o ambiente a gente conhece, é difícil, é duro. E eu acho que pelo fato de você ser jovem, né, a mais jovem do Brasil, você deve, e assim, assembleias serem espaços, historicamente, pessoas mais velhas e tudo mais, de pessoas que têm uma carreira na política. Muitos ali já foram, principalmente em Minas Gerais, ou prefeitos, ou foram até deputados federais e voltaram. Assim, quando chegar um parlamentar jovem, assim, deve ficar um pouco assim, eu acho que eu sofri, talvez, mais por ser jovem do que por ser mulher. Com certeza. Eu acho que a maioria dos parlamentares ali tem de vida pública o que eu tenho de vida, né? São 20 anos, eu tenho 21 anos, então eles têm 20, 25 anos de vida pública. Então a dificuldade ali de mostrar que a gente está no mesmo lugar, fomos votados, somos deputados juntos, mas eu volto a dizer, assim, eu vou com muito diálogo. E eu tive uma resistência também mínima, mas tive para mostrar para os eleitores, porque além dos deputados terem essa talvez mentalidade de que a política é de pessoas mais velhas, o eleitor também tem. A gente tem o formato do político já desenhado, né? E que não sou eu, assim, não é uma mulher de 21 anos. Então, o eleitor também tem que ir aos poucos, e está indo aos poucos aqui, principalmente em Minas Gerais, mudando a figura política, né? Assim. Mas isso é de um modo geral, assim, tanto para
homens jovens, mulheres de direita, jovens, esquerda, jovem, né? é pro jovem de um modo geral? Ou você identifica isso sendo um problema só seu ou geral? Assim, de todos os deputados jovens? Eu imagino que seja de todo deputado jovem. Eu posso falar um pouco mais de mim, não Acho que posso só falar muito. deputado, né? Político, né? Acho que o Político jovens. jovem. Mas eu imagino que todos devam ter sofrido ou passado por alguma situação pela idade. E não acho que tem algum caso mais que outro, não. Eu acho que ser jovem, talvez cada um passou por uma situação diferente do outro. A mulher com do homem, a da direita com a da esquerda ou do centro. Mas eu acho que ser jovem nesse ambiente que historicamente ele é mais de pessoas com mais idade, né? A maioria ele foi colega do meu pai. Então acho que a gente passa por algumas situações. E no interior, o pessoal é mais receptivo, porque geralmente no interior, principalmente no interior de Minas Gerais, o pessoal é muito tradicionalista, né? Eu não vou dizer conservador e tudo mais, mas é tradicional mesmo. Então, assim, você pega e vê assim... Eu fico imaginando que no interior deve ser muito mais difícil você ter essa abertura para diálogo e para apresentar seu trabalho. Difícil, porque, como você falou, são tradicionais e tem uma figura pré-estabelecida do político, ainda tem. Tá mudando, mas ainda tem. Então eu acho que eu tive que visitar mais cidades, eu tive que ir mais, eu tive que falar mais, porque eu acho que quando me olhavam, não davam credibilidade. Mas quando eu conversava, mostrava minhas pautas, mostrava meu conhecimento, né, que eu caminho desde os meus 4 anos na vida pública, então eu tenho uma bagagem, eu sou nova, mas eu tenho uma bagagem que eu trago do meu pai. Então acho que quando eu falava, conversava, era ali que as pessoas botavam e confiavam. Mas no interior eu tive realmente pequenas resistências pela minha idade. Eu brinco, esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa falando que, falava de médico, que o médico, que todo mundo também tem a característica, tem uma característica formada do médico. E quando tem um médico que não tem as características, que chegou muito longe, é que o cara é muito bom, porque as pessoas não confiaram nele pela imagem, mas sim pelo que de fato ele fez. Eu acho que tá aí. As pessoas não votaram em mim pela imagem de que eu seria uma boa política. Eu acho que votaram em mim pelo meu trabalho na caminhada, por eu ter conversado, por eu mostrar que realmente existem políticos bons, que são jovens, mulheres. E isso é pela mudança, né? Eu isso. acho que sobretudo é sobre isso. Eu vejo muita gente também que essa figura do político, ela tradicional, ela tá muito batida, as pessoas não querem. Querem realmente dar espaço para pessoas cada vez mais jovens. Eu acho isso muito importante. A nossa democracia é uma democracia de representatividade, né? Então, em tese, pelo menos em teoria, as pessoas procuram votar em pessoas que elas se identificam e se sentem representadas. E aí, considerando isso, eu vou te fazer uma pergunta. Se você acredita que o seu eleitorado é um eleitorado que se parece com você, jovem, cristão, e mais de direita, ou não? Ou é de tudo quanto é jeito, senhoras de igreja, aquele velho bebe pinga no interior? Eu acho que o meu eleitorado, ele se parece comigo em 80% dos aspectos, menos na idade, talvez. Eu acho que o meu eleitorado é mais velho, né? Como eu falei, eu venho da fé cristã, então eu acho que são pessoas com uma idade mais avançada. Mas questão de fé, de religião, aí eu acho que se identificam de direita, com certeza. Eu fui muito clara nos meus posts, porque quando a gente está ali se candidatando, eu acho que a gente tem que ter o mais transparente para o eleitor possível. Então eu fui muito clara. Então eu acho que em questão de identificação de valores, eu acho que 100%. Só na questão que eu acho que eu falei mais com o público mais velho. Entendi. Perfeito. Então, conta pra gente essa questão desse posicionamento. Você falou que você veio da fé, o seu pai, para quem não conhece, né, o Eros Biondini, deputado federal há 4 mandatos, tem toda uma história com o Mundo Novo. Conta um pouco dessa minha caminhada? Isso, deputado Eros, que já está convidado para vir aqui no podcast, com certeza. Então, tanto eu quanto meu pai, nascemos em berço católico. E aí eu pincelado meu pai para falar de mim. Meu pai é cantor, missionário da Canção Nova. E nunca sonhou em ser político, ele é veterinário de formação. Só que ele era muito forte na Canção Nova, é muito forte na Canção Nova. E com alguns anos de caminhada, ele sentiu o chamado dele, que a vocação dele era servir na política. O Papa falou, né, que uma das vocações mais bonitas, de fato, é a política. Então, meu pai sentiu esse chamado e colocou o nome dele à disposição. E deu certo. E desde então, ele vem trabalhando nessas pautas. E, como eu falei, desde os meus 4 anos eu caminho com ele, mas eu também nasci em berço católico. Então, antes de sonhar em ser deputado, eu não imaginava que eu seria
muito menos nova desse jeito. Eu também, muito atuante na igreja, no Mundo Novo, que é a nossa comunidade fundada por ele há 19 anos, que fica ali em Venda Nova. É atuante ali, atuante na Canção Nova. Meu padrinho é cofundador da Canção Nova, padrinho de batismo. Então, a minha fé, ela me move em todos os aspectos, né? É o que me faz diário, assim, eu acordo e durmo com isso muito latente em mim. E não seria diferente das minhas pautas ali dentro, né? Porque são pautas que não é coisa que você tira uma roupa, é algo que convive comigo. Então, o que eu sou hoje tem 100% de relação com a minha fé, e é algo que a política passa, né, mandatos passam, enfim, mas a minha fé, ela permanecerá até o fim. Até tem um caso, falando da minha fé, desculpa me prolongar, mas com Nossa Senhora das Graças, a medalha milagrosa, porque quando a gente teve toda chamado para vir também, essa história é um pouco longa, não vou contar. Não, vai sim, pode contar agora. Mas que eu tive chamado, entendi que era meu chamado, né? Meu pai não queria mais caminhar sozinho, ele teve Covid, falou que sozinho ele não aguentava mais e falou, quem pode caminhar comigo? A gente pensou que seria meu irmão, e o meu irmão entendeu que não era o chamado dele, sentiu no coração que estava meio angustiado, e foi isso, não era. Isso mostra que não é pelo cargo, é pelo chamado. Então ele sentiu que não era o chamado dele, conversou com meu pai, e o pai falou, sem problema nenhum. E eu comecei a rezar para ver se era o meu chamado, e comecei a rezar muito por Nossa Senhora das Graças. E Nossa Senhora foi me confirmando de diversas formas que era de fato o meu chamado. E, enfim, então Nossa Senhora das Graças é muito, muito marcante para mim. E aí quando eu decidi que seria candidata, eu coloquei uma medalhinha lá na Assembleia. Primeira vez que eu conto isso. Coloquei uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças lá na Assembleia e falei, se for da sua vontade que eu seja eleita, então tá aqui. Se não for também, a gente não tem problema. Então ela tá lá na grama, né? Eu coloquei no início lá na Praça da Assembleia. Lá na Praça da Assembleia, e eu até trouxe uma igual pra vocês aqui. Muito obrigado. DVD do meu pai também. DVD do Eros. Pra guardar a minha história. Gerais agora. É isso. Mostra pra eles, da hora. Bom, e falando um pouco dessa sua caminhada, conta pra gente como é que foi essa questão da campanha e como você se tornou a deputada estadual mais jovem do Brasil. Então, como foi esse rolê tudo? Quando a gente foi estudar se eu poderia ou não ser candidata lá atrás, a gente entendeu que sim. E aí eu coloquei minha candidatura porque, quem não sabe, tem que ter na Constituição Federal fala que tem que ter 21 anos para ser deputada estadual, para tomar posse. Mas fala que é na data da posse. Então, e não se especifica na Constituição Federal quando é a data da posse. A data da posse dos deputados fica a critério de cada estado resolver. Então, no Distrito Federal é 1º de janeiro, em São Paulo é 15 de março, e aí, enfim, quando seria em Minas Gerais, né? Então, a gente entendeu que poderia ser, porque o deputado teria do dia 1º de fevereiro ao dia 1º de março para tomar posse, seriam 30 dias corridos. E aí, quando eu coloquei minha candidatura, tentaram impugnar a candidatura no TRE. Quem tentou? Não foi anônima, denúncia anônima. Denúncia anônima. E aí tentaram impugnar minha candidatura, e aí eu ganhei de 6-0. Qualquer pessoa poderia recorrer para o TSE. Não recorreram, o caso transitou em julgado. Então eu fui para campanha com o caso transitado em julgado, né? O caso resolvido pela Justiça Eleitoral. Eu fico imaginando que o pessoal deve ter criado essas fake news, falando assim, gente, ela vai ganhar, mas não vai tomar posse. É isso, falaram. Com certeza. Falaram muito isso. Mas então eu fui com o caso transitado em julgado achando que estava resolvido. Quando eu ganhei, e aí fiz a minha diplomação, fui diplomada, o meu suplente... A diplomação é logo depois da eleição, né? Só para as pessoas entenderem. A eleição foi dia 2 de outubro, a diplomação foi 19 de dezembro. E a posse seria em fevereiro. Então, no dia 19 de dezembro, eu fui diplomada. E aí eu descobri ali que existe um caso que chama recurso contra expedição de diploma, que são poucos casos que pode acontecer, e no meu caso foi porque era caso constitucional. E aí ele recorreu com esse caso para o TSE. Só que sem nenhuma prerrogativa. O caso tinha sido tramitado em julgado, estava claro na Constituição Estadual que o deputado tem 30 dias corridos a partir do dia 1º de fevereiro para tomar posse, e eu faço aniversário dia 22 de fevereiro. Então, assim, tinha toda a fake ali por trás de que a posse seria 1º de fevereiro, porque todos os deputados tomam posse no dia 1º de fevereiro, mas isso não é regra. Eles tomam posse dia 1º porque eles querem chegar logo, eles querem começar o trabalho deles. O deputado tem 30 dias corridos. E aí foi pro TSE,
E durante 5 meses eu sofri ali, né, com aquela angústia de ter que trabalhar minhas bases, ter que trabalhar minhas demandas, as minhas pautas, mas também sabendo que eu poderia perder meu cargo. Mas aí foi pro TSE e a gente ganhou também de 7-0. Então ganhei aí de forma unânime no TRE e no TSE. Então, a ideia era que enquanto corresse o mês de fevereiro, que é o mês da posse, você faria 21 anos e tomaria posse entre o seu aniversário e o fim do mês de fevereiro. Exato. É Meu isso. aniversário é 22 de fevereiro. A posse dos deputados é a partir do dia 1º de fevereiro por 30 dias corridos. Normalmente tem uma festividade no dia 1º. Uhum. Eu faria 21 anos, que é a data que tinha que ter na Constituição, que fala na Constituição que tem que ter um deputado no dia 22 de fevereiro, dentro desses 30 dias corridos. Isso que a gente alegou, foi isso que o TRE e o TSE entenderam. E aí, então, esse problema foi resolvido e você tomou posse normalmente e está exercendo seu mandato normalmente. Exato. Não tem nenhuma possibilidade dessa situação se reverter. Não, meu suplente que lute, mas não tem nenhuma possibilidade de reverter. Agora realmente já acabou e aí eu me tornei a deputada mais nova da história do Brasil, entrando aí para a história do nosso país com esse caso inédito, né? Uhum. Mas isso aí, ó, é uma inteligência que você, o seu grupo político tiveram de analisar o regimento interno. Exatamente. Analisar a questão. Isso faz muita diferença. Muita diferença. Tanto é que a eleição, vocês usaram isso para poder terem a legalidade. Então, eu brinco que quem falava que eu não ia tomar posse, ou agia de má fé, para querer tirar o meu, ou não leu o regimento interno, porque o regimento é claro, nítido, e a gente, antes de entrar para uma assembleia, era necessário ler o regimento interno e a Constituição Estadual. E assim a gente fez, eu com meus advogados, meu irmão, Mauro, é advogado, me ajudou nessa identificação, a minha tia também, Ana Paula, e a gente, então, teve esse discernimento. Eu sei quem foi seu advogado, eu conheço muito bem ele. Não, depois eu te falo. Mas eu sei que ele é um gênio que a gente tem aqui na Advocacia Mineira e realmente a tese que ele escreveu... Ele é mesmo, não podemos falar o nome dele. Não Pode falar, doutor Reinaldo Belli. Tem que falar, uma pessoa que é. defendeu tão bem Inclusive, no está tribunal. convidado para vir aqui para falar. Ele foi presidente da juventude do PSDB. Ele fez uma tese genial, né? Não deixou nenhuma ponta solta e aí o processo correu positivamente igual a deputada. Se alguém gosta de política, gosta um pouco de política ou de advocacia, vale a pena ver a defesa dele no TSE. Foi algo espetacular. Assim, não é porque ele foi meu advogado, não, mas ele foi do início ao fim. Ele fez sustentação, né? Fez a sustentação. Eu fico imaginando como é que tem sido o seu sentimento na hora, adrenalina, de ver o julgamento. Assim. Então, eu fiquei 3 dias, eu tenho fé, já falei aqui algumas vezes, e a gente tem uma fala na igreja que se tem males e bênçãos que só vêm pelo jejum e oração. E eu falei que eu queria muito isso, eu sabia que em questão jurídica eu estava toda blindada, então eu falei, então se vem só pelo jejum e oração, eu vou fazer jejum. Fiquei 3 dias só de água. Nossa. Muito tensa, muito nervosa, foi muito angustiante assim, os dias. E no dia, né, a gente conversou, eu vou ou não pro tribunal. Decidi não ir, fiquei na minha casa com meu pai e minha mãe, só nós 3 assistindo ali o julgamento. Foi bem difícil o dia, mas com muita fé. Fui na igreja, fui na Nossa Senhora das Graças, com muita confiança em Deus e na tese que eu sabia que estava dentro do que era certo, de fato. Não, assim, da maneira como você explicou aqui, ficou muito claro para a gente poder entender. Mas a gente sabe que pessoas com interesses escusos na sua candidatura, elas vão tentar de toda forma te derrubar. E isso não só para você, vários, né? Isso é uma prática comum na política do Brasil. Eu fico imaginando até mesmo... perdão. Não, pode falar. Eu fico até imaginando, na sua atuação como deputado, isso deve acontecer na Assembleia. São 50 e... 77. Que vergonha, sabe? Cara, faz parte. Ele confundiu com federal, que é 53. Da Câmara de BH, eu sei. Mas enfim, eu fico imaginando, 77 deve ter muita coisa ali, deve ser muito diverso também, deve ter muito conflito, eu imagino. Sim, só falando da curiosidade para eu falar, que era engraçado que meu suplente não me queria ir na cadeira, mas sem meus votos não faria a 6ª cadeira. Então ele precisava dos meus votos para sentar lá, mas não me queria lá. Então não podia impugnar sua candidatura, você tinha que não tomar posse, é isso?
A candidatura já tinha ganhado, né? Então, Sim. ele tinha que tomar posse. Se ele tirasse a candidatura, ele também não ganhava, ia para outro partido. Entendi. Ai, que cadeira, loucura. né? Aí ou é desconhecimento mesmo, ou é muita má fé. É o desespero, não tem o É. que fazer mais, vai pro que dá, né? Vamos É pro isso all-in, aí, né? Vamos pro é all-in, isso aí. Vai né? pro all-in. E sobre lá na Assembleia, o que você falou, é uma diversidade que, por um lado, eu acho bacana, que a nossa Minas Gerais, o nosso país é diverso mesmo, mas tem uma dificuldade. Eu mesma tive uma situação que saiu no jornal como eleita a situação mais polêmica do ano na Assembleia, que foi uma assessora de uma deputada que estava num lugar que não deveria estar e me xingou de coisas totalmente equivocadas, porque eu estava pedindo um voto para algo divergente dela. Eu estava sentada no lugar, conseguindo virar a votação, e aí eu estava sentada ali atrás, na última cadeira do plenário. Era votação de plenário? Era votação Qual que de plenário. Era qual? Era pauta da mulher. Uma pauta, enfim, era uma emenda num projeto de mulher do deputado Ulisses Gomes, que deixava muito. A briga muito pequena, assim. A gente não concordou. A direita se reuniu e achou que aquela emenda num projeto ela não cabia. Então, o Ulisses estava lá na frente pedindo votos, o deputado Ulisses Gomes, e eu estava na última cadeira pedindo voto. E eu comecei a pedir voto, só que eu não estava na frente mostrando. Eu estava pedindo voto mais calada e conseguindo virar a votação. Nisso ela viu atrás de mim e aí ela apontou o dedo e começou a gritar. Aí eu virei de costas, achei que era vereadora do interior ou alguém que não tinha conhecimento do lugar, então eu virei a primeira vez tranquila. Eu falei, por favor, para, né? E aí ela repetiu apontando o dedo na minha cara e eu pedi que os seguranças viessem. E aí, enfim, teve 6 testemunhas, câmeras. Eu nem entrei contra ela, eu tirei a queixa contra ela, porque, enfim, me senti que era esse o caminho de se fazer. Mas a deputada resolveu exonerá-la porque realmente ela fez uma violência política num projeto de mulher contra uma mulher. Contra mulher. Né? É uma pauta também, é bem controverso isso, né? E a gente não pode aceitar. Tô no meu ambiente de trabalho, não tava fazendo nada. Eu não tava eu discutindo com ninguém, numa pauta polêmica, eu tava sentada fazendo algo que é do meu papel fazer, né? Acho que independente se você tivesse, se fosse contrário ou não, você foi votada para representar e defender os interesses de quem votou em você, você estava atuando. Se a votação, por mais curiosa que seja, por mais diversa que seja, não cabe às pessoas invadir um espaço parlamentar. Isso aí, eu não tenho noção, eu me recordo dessa situação, mas eu não sei a pauta. Mas o momento ali era da atuação dos parlamentares. Eu vejo várias vezes, desses meus 7 anos que eu trabalho na Câmara de BH, em situações que há esse embate realmente entre a galeria, né, que são as pessoas que vão lá para conhecer, com os vereadores. Mas cabe a eles ali dentro fazer o papel. E cabe às pessoas que estão acompanhando o respeito a isso. Você pode ser totalmente divergente. Não tem tanta coisa que eu já vi N vezes ser contrário, mas o respeito à pessoa ele tem que existir, sobretudo, em todas as situações. Exatamente. Quanto à galeria, ainda é menos pior. Porque, claro que tem os xingamentos e os xingamentos. Eu falo que tem que ter respeito. Você pode manifestar o seu apelo. A pessoa vai ali para manifestar. Mas dentro de uma assessora, num lugar que ela não podia entrar, ou seja, ela passou uma barreira que ela não era permitido para assessor, só para parlamentar, e me acusar de coisas que eu não sou. Gravíssimas. Então, assim, aí a gente não pode aceitar, como eu disse, porque é nosso ambiente de trabalho. Então resultou na exoneração dela. É isso. Entendi. Por escolha da deputada, né? Eu não pedi isso. O que eu fiz na hora foi tirar do local, sair também, e o meu papel, eu tirei a queixa. Então eu só tirei ela dali. Aí a deputada entendeu que deveria exonerar. Entendi. E a relação com os deputados, é muito tranquila ou já houve algum outro embate mais forte com algum? É bem tranquila. Eu tenho as minhas pautas muito claras. Eu sou uma deputada que usa muita tribuna, que demonstra muito o que eu defendo, sou muito firme nos meus posicionamentos. E isso acontece ali no plenário divergente. Então eu tenho os deputados mais próximos a mim, outros deputados mais distantes, mas eu não sou muito do atrito pessoal. Então, assim, tem deputados que eu não tenho vínculo, que eu não converso, que eu não me identifico, que eu não tenho afinidade. E tem aqueles deputados que defendem as mesmas pautas que eu. Mas no plenário ali acontece de ter votações onde eu vou para o plenário debater, discutir, discordar de outra deputada, ou em audiência pública, em comissões. Isso acontece, sim. A nossa Assembleia, ela é a segunda maior do país, né? Nós temos 77
deputados estaduais aqui. E Minas Gerais, tradicionalmente, é um estado que tem muitas raposas velhas na política, né? E não necessariamente não estou falando isso de forma pejorativa, porque a gente tem deputados que estão há muito tempo, mas que são trabalhadores e que representam seus eleitores e as pautas. Mas esses deputados são os que manobram o plenário, as votações, de modo que seja favorável para eles. E, naturalmente, eu imagino que esses deputados são os que não recebem bem os jovens que vêm com novas ideias, que vêm representando um eleitorado que não é o dele. Então, como é que é isso, assim? Representar um povo jovem, ser muito jovem, igual você falou, você tem de idade, muitos têm de vida pública, como que é lidar com eles? Eles têm que te engolir, porque você está ali eleita da mesma forma que eles, e a gente sabe que um deputado que teve 30 mil, o outro que teve 300, o voto dele ali dentro vale igual. Sim. Como é que é essa balança com esse pessoal? Porque, e também, inevitavelmente, você também vai ter que conversar e dialogar com eles, claro, né, para poder passar suas pautas e ter a sua atuação bem representativa, né? Então, eu falo que não tem o certo ou o errado, né? O deputado jovem, o deputado mais velho, o deputado com experiência. Quem faz um bom trabalho pra mim. Se o deputado tem 6 mandatos, mas tá executando bem, tá representando o eleitor dele confia nele ainda, tudo bem, tá continuando fazendo um trabalho e tem que ser seguido mesmo. Eu sou a favor. Se o deputado tá ali defendendo o que ele acredita, de forma ética, de forma correta, trabalho sério, e o eleitor acredita, tem que continuar, tem que colocar pessoas boas. Mas também a gente tem uma política brasileira muito descredibilizada. Então, se ter idade e muitos mandatos fosse sinônimo de que deu certo, a nossa política estaria em outro nível, né? Então eu acho que... Mas eu tenho um bom relacionamento com eles ali. A minha juventude traz um ar de mudança que algumas pessoas também querem na política, mas eu acho que a convivência ali, alguns deputados me respeitam até por eu trazer isso. Eu nunca fui de tipo, vocês vão ter que me engolir, tipo, muito no tô aqui e pronto, né? Eu sempre cheguei ali com eles e tive uma boa relação. E aí, com todos, eu não posso falar de nenhum caso de onde eu tive alguma situação pontual. Todos. Até o que tem mais mandato, a nossa relação é muito boa. Eles respeitam muito o meu mandato. Então, a gente caminha bem ali. Que bom. Maravilha. Daqui a pouco a gente vai falar mais de política, mas agora... Política. Que isso? Vai ficando esse horário, gente. Eu vou começando a embolar com as palavras. Você não liga, não. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a Kiara, a mulher. Como é que é você? O que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quando você está aqui em BH? Você mora aqui em Belo Horizonte mesmo? Moro em Belo Horizonte. Então, eu gosto muito de praticar esporte. Faço futebol. Ainda estou tentando conciliar aí com a política, mas antes... Você joga com seu irmão? Você é boa com seu irmão ou não? Tô aprendendo com ele. Eu fiquei sabendo que ele já jogou nos campeonatos aí, ganhando. Não, meu irmão é muito bom. Eu só brinco ali, mas eu gosto muito de praticar esporte, gosto muito de música também, de ler, enfim. Então, no meu tempo livre, passa por isso. Esporte, shows e leitura. Beleza. Que isso. Esse horário, né? Mas tá no horário, então, que você não tá aqui na Câmara, você não tá trabalhando, você tá jogando seu futebol, estudando a música, indo em show, indo no projeto. Na igreja. Conta mais um pouquinho desse projeto, como é que ele é? Foi mal. O projeto... Mundo Novo. Ele é então, quando eu não tô na política, eu tenho a questão da igreja e também gosto muito de ficar com a minha família. A gente sai muito, vai muito em restaurante, meu irmão, minha mãe, meu pai, é um relacionamento bom. E essas outras coisas que eu falei anteriormente. E o Mundo Novo é um projeto que nasceu há 19 anos, de fé, tem missa aos domingos, grupo de oração na segunda-feira e tem projetos sociais. A gente trabalha aí com pessoas em recuperação de dependência química, então, que querem, né, as pessoas que nos procuram porque estavam nas drogas e querem sair, então nos procuram. Também a gente tem um Mundo Novo Solidário, a gente ajuda as pessoas ali que estão passando alguma situação, necessidades. Então o Mundo Novo ele tem diversos braços, sabe? O principal dele é fé, o grupo de oração, mas ele tem várias áreas aí. O Mundo Novo Solidário, o Mundo Novo Sem Drogas, o Mundo Novo de grupo de jovens. E aí eu atuo muito bem, eu atuava muito no Mundo Novo Solidário
E aí, agora atuo um pouco menos, mas continuo atuando muito. E foi daí que surgiu também a minha paixão pela... E é itinerante, viaja pelo estado, como é que é? Ou pelo Brasil? O Mundo Novo É. ou a política? O Mundo Tudo novo. Não, o Mundo Novo ele acontece aqui. Acontece a gente ir em uma cidade ou outra, né? Por algum projeto que nos chama, mas ele é mais consolidado aqui. Ele em Venda Nova, toda segunda-feira, mas em Venda Nova. Mas acontece de ir em uma cidade para fazer algum projeto. Mas ele é local. Assim, é uma pergunta meio óbvia, pode parecer óbvia, com certeza, mas é muito para a gente ter uma noção, para as pessoas que estão acompanhando, como é que mudou a sua vida depois que você teve um mandato mesmo, né? Em relação com a família, com os amigos, relação com o mundo como um todo. Como é que foi essa diferenciação quando você assume essa responsabilidade? Mudou um pouco, mas eu acho que mudou mais das pessoas comigo do que de mim com as pessoas. Eu continuo a mesma pessoa, só assumi com as mesmas coisas que eu defendo, só numa posição política agora, né? Não, com o mandato. Então, uma outra pessoa ainda tem preconceito, existe preconceito político, né? Aquela pessoa que conviveu comigo a vida inteira, agora por ser deputada, não olha com a cara mais fechada, com o olhar mais torto. Ou fala um bom dia mais aberto. Exatamente. Mas assim, mudou pouco a minha vida, meu ciclo de amigos continuou o mesmo. Eu sempre tive poucos amigos, minha família sempre me apoiou, até porque se não me apoiassem, não só meu núcleo de primeiro grau ali, né? Meu irmão, meu pai e minha mãe, que são o meu alicerce e estavam comigo, estão comigo em tudo, mas a minha família ali de segundo grau, todos apoiaram, todos estão muito perto de mim. Então, assim, mudou pouco essa questão de relacionamento. Tirando pessoas pontuais que às vezes olham um pouco mais diferentes, que estão às vezes no ciclo, né? Mas eu aprendi a lidar bem com isso, eu falo mais dela do que de mim, eu continuo na mesma Kiara, defendendo tudo que eu defendia, só que agora numa posição política, né? Legal, eu fico vendo você falando do seu irmão, parece que tem uma relação muito boa com ele, né? Vocês são bem amigos, bem próximos, isso é bem bacana. Eu também tenho uma relação muito próxima assim com meu irmão. É muito prazeroso. Eu brinco que o meu irmão é o trunfo, né? Ele é quem me completa, ele é calmo, ele é tranquilo, ele é advogado, então traz esse lado meu de calmaria, assim. Então a gente é muito amigo, sempre fomos, antes de vida pública, então a gente tem uma relação muito próxima. Ele é mais novo ou mais velho? Mais velho, 4 anos mais velho, tem 25 anos. E então a gente sempre teve uma relação muito próxima de ideias, ele me pede conselhos, eu peço conselhos para eles, a gente tem o grupo de amigos nossos em comum, então a gente tem os gostos muito parecidos, e depois que eu entrei para a vida pública, ele é meu braço direito mesmo, assim, não tem todas as votações eu pergunto para ele, discurso de plenário, eu passo com ele me ajuda a formular meus discursos, então a gente tem uma relação muito boa e isso foi muito bom para mim na vida pública. Ele foi passando um pouquinho da maturidade também dele, porque ele, como você, também cresceu nesse espaço, né? Exatamente. Nós dois crescemos muito, né? Acompanhamos muito meu pai e ele passou a visão dele e passa até hoje. A gente troca muito. Ele manda um zap às vezes na votação, você, vai lá na tribuna, fala isso. Meu pai... Dá uma dica disso, ó. Meu pai fala, assim, me deixa muito livre para ele fala que com nossos erros que eu vou aprendendo e crescendo, né? Então ele me deixa muito livre para fazer. Mas eu busco muito nele o conselho, a opinião, porque ser uma pessoa que tem 5 mandatos, por ser uma pessoa que eu me identifico 100%, tem pouquíssimas divergências com ele. Então, antes dele vir me dar uma opinião, eu busco a opinião com ele. Né? Pai, como você acha nessa votação, nessa situação, desse discurso? Pergunta de um discurso que eu vou fazer ou de uma postagem que eu vou fazer. E aí ele me dá a opinião dele. Eu sou um pouco mais de discurso intenso que ele é um pouco mais também mais tranquilo, mas antes dele me dar a dica, eu já pergunto. O que acontece, né? A gente tem aqui no Brasil uma atuação política muito forte dos evangélicos, Sim. Né? Que são nossos irmãos de fé, porque cristãos todos somos. Mas políticos católicos nós temos poucos. Assim, na realidade, todos são, mas poucos levantam essa bandeira. E você levantou essa bandeira, seu pai já levantou essa bandeira há muito tempo, né? E o que você pode falar pra gente sobre isso? A atuação dos católicos na política. Porque tem a bancada evangélica, mas não tem a bancada católica. Como é que é isso? Como é que você enxerga isso? Até tem a bancada católica na Câmara dos Deputados. Não, tem a bancada católica também. É muito pequena, por isso que poucos sabem, mas existe. Meu pai até foi presidente por muito tempo lá em Brasília, mas aqui não, na Assembleia não tem. Eu, de fato, sou não vou falar única, mas a deputada que mais falo nessa fé católica, acho que
muitos eles são católicos, como você falou, mas não tem isso como a pauta deles ali dentro, ou não é essa identificação, não falam muito disso. Eu, como eu disse, é o que eu sou. Então, na minha campanha inteira, eu falei, eu demonstrei, eu tive ali muito perto, a Canção Nova me apoiou, fui a candidata deles, tenho meu pai que também, a trajetória inteira dele foi na vida católica. Eu acho que a Igreja Católica, os católicos estão cada vez mais acordando e se posicionando na vida pública. Mas ainda precisam se posicionar mais. Porque as pautas que ali dentro, na Igreja Católica, a gente acha que são essenciais, são alicerces para nós, são discutidas na vida pública. Então a gente precisa ter pessoas ali, porque senão a gente vai correr o risco daquilo que é sagrado pra gente ser votado ao contrário do que a gente acredita. Inclusive, muitas dessas pautas só não foram votadas graças aos evangélicos. Então, assim, a gente precisa ter mais parlamentares católicos de fato, né, que defendem essa pauta e ter mais os católicos falando disso. Mas acho que já estão no caminho, tem muitos católicos já falando, já se posicionando, estão aí mostrando aos poucos a importância, né? Ô, deputado, agora eu vou te botar um pouquinho a saia justa. Ai, meu Deus. Você falou no começo que você já visitou várias cidades de Minas. Foram 8, depois da campanha, foram 62. Qual cidade que mais te chamou a atenção? Assim, que foi diferente do que você esperava? Ixi, difícil, hein? Já é uma tão diferente do que eu imaginava que era. Imaginava que se criou um laço, alguma coisa assim. São João Nepomuceno é uma cidade na Zona da Mata, até estava lá hoje. É uma cidade onde eu conheci lá atrás, quando eu era nova, mas eu não tinha muito contato com a cidade. E hoje é uma das cidades que eu tenho mais ligação afetiva. Parece que eu cresci ali, assim, eu vou lá direto, todo mês eu tô na cidade. A gente já investiu muito, já sou a deputada que mais investiu na cidade. E criando uma identificação muito pessoal. Eu tava até na praia em Búzios, o prefeito passou lá, ficou com a gente. Então, São João Nepomuceno, posso dizer que foi uma cidade que eu não esperava que eu fosse ter o vínculo, porque na campanha eu não fui lá, por exemplo. Uma cidade que eu não visitei, uma cidade que eu não estive na campanha, que eu não tive muito voto, mas depois de que eu ganhei, talvez seja uma das cidades que eu tenho mais vínculo, assim. Então, eu me surpreendi com a cidade. Essa é uma que eu não conheço ainda. Também, pra te falar a verdade, me surpreendeu também. Lá São João Nepomuceno tem... Vou falar um pouco de lá. Fala. Tem um castelo lá, o gigante. Lá é a cidade de jeans, né? Tem muito jeans. Eu falo que a Zona da Mata, ela tá um pouco esquecida pelos mineiros. Ela a malha, o tecido ali na região é muito forte, mas a São João Nepomuceno é muito forte em jeans. Então, lá fabrica jeans pra Calvin Klein, pra várias marcas, entendeu? Entendi. Então, é uma cidade bacana. É porque o povo só pensa em Juiz de Fora, né? Quando fala da Zona da Mata. É isso. Tem como referência, porque Norte de Minas, é Montes Claros, Zona da Mata, Juiz de Fora, mas tem muitas outras cidades que são muito ricas, muito bonitas, tem muito a agregar, como essas também, né? Polo exportador de móvel. Não, eu fico imaginando, porque assim, a gente tá falando, Minas Gerais, ela tem um tamanho de um país mesmo. Então, assim, até mesmo você vai fazer política diferente, porque as pessoas são diferentes. Quantos sotaques que tem lá na frente do norte com o pessoal lá de Juiz de Fora, é totalmente diferente, né? Então, assim, deve ser muito... Eu tenho vontade de pegar e fazer tirar um ou 2 anos, assim, para poder rodar Minas Gerais. Bem comigo. Tô brincando, mas é muito diferente. Sotaque, características, gíria. Tem hora que você fala uma gíria num lugar que a pessoa não entende. Comida típica, varia muito também. A gente brinca ali que Juiz de Fora, times, por exemplo, eles só tem Flamengo e Fluminense, né? Time do Rio. Estão errados nisso, eu também acho. Atleticano Cruzeirense. Atleticana, com muito orgulho, tô vendo ali. Só sei que fica nessa vergonha isso. Mas não tá muito bem pra falar disso, né? Perdendo a gol. Mas vai sair no futuro, o Kikão vai estar bem. Mas o que importa mesmo é que é política, não vamos falar de galo. Mas eu fico imaginando, deve ser muito, muito interessante essa vida. Hoje você faz parte de qual comissão lá na Assembleia? Eu faço parte da comissão de causa animal, comissão de combate ao uso das drogas e sou membro suplente na saúde, mas eu sou quase efetiva. A gente está vendo se troca agora, mas são essas duas. Eu sou suplente de algumas, mas efetiva de causa animal e de combate às drogas e muito atuante na comissão da saúde. Na comissão da causa animal, tem algum assunto que está em pauta forte assim em Minas Gerais hoje ou não? Tem para acabar com as carroças, né?
Isso é o que está mais em pauta atualmente, é isso. Sempre em pauta vários assuntos, maltratos e tudo mais, mas isso em especial tem se falado muito, tem algumas cidades já tirando. BH recentemente, inclusive, aprovou, antes acho que era menos 10 anos, foi para 5, eu acho que 2026 é o prazo final para acabar com atração animal, se eu não me engano. E alguns temas um pouco polêmicos que rodaram ano passado. Né? Explica pra gente essa questão da recuperação fiscal do Estado de Minas Gerais. Como que é isso? Explica para quem está assistindo aqui, que não sabe nada disso, que não entende o que é isso, que estava debatendo. Ainda não foi votado, né? Vai ser votado, teve uma prorrogação aí. O Estado tem uma dívida com a União, que vem se prorrogando de vários governos, e ela vem aumentando por juros, enfim. E o Estado estava tentando fazer uma votação, apresentou um projeto de lei para uma votação para que pudesse abater essa dívida, né? Para que pudesse pagar essa dívida. E então veio com um texto muito longo, com várias partes, é muito extenso para delimitar os pontos aqui, mas um texto muito polêmico, né? Que mexe com o servidor, mexe com a própria dívida, quando ela vai ser paga, para quando que vai jogar. Enfim, então um texto muito denso. E aí a Assembleia, os deputados reuniram e, né, os líderes, junto com o presidente, foram até Brasília para pedir uma prorrogação do prazo para estudar melhor qual que é a melhor solução para pagar essa dívida. Existe uma dívida, é um fato, vinda, como eu falei, de vários governos, então não é um governo específico, ela vem se acumulando de vários governos e ela tem que ser resolvida. Agora a gente tem que tentar resolver da maneira que menos prejudique o Estado de Minas Gerais. E por isso a gente pediu esse prazo para que os líderes, o presidente, o governo de Minas, enfim, o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, consigam estudar juntos a melhor forma que menos prejudique os mineiros. E deixa eu te perguntar uma coisa com relação a essa questão, né? A gente tem o Zema como governador, que é publicamente de direita. Apoiou o Bolsonaro e dentre outras falas dele que denotam isso. Quando for o momento dessa votação, né? Por ser uma votação que está sendo solicitada pelo Estado de Minas, né? Para estudar melhor essa dívida e como ela vai ser paga, você acredita que os deputados da oposição vão votar contra pelo simples fato de serem oposição, ou eles vão votar achando que não é bom mesmo, que precisa reestudar, né, estudar de novo aquela lei ali? Como é que é essa relação de ser da base, ser da oposição? Como é que é aqui na Assembleia de Minas? Então, eu falo que, com todo respeito aos ouvintes que discordam de mim, mas eu falo que a oposição, que são os partidos ali, PT, PV, Rede, enfim, alguns deles, muitas vezes, votam contrário por votar. Simplesmente para... Entendi. Tem hora que parece que quanto pior, melhor. Quanto pior o governador for, melhor pra gente, melhor pro nosso discurso. O que é muito triste. Mas acho que tem alguns ali que sim, que também estudam, que também votam por acreditar em algumas pautas. Sobre o regime em si, eu não sei especificamente cada deputado. Acho que tem um pouco da narrativa, sim, deles. Eles aumentam muito, eles mudam muito, então, e aí jogam para a mídia de uma maneira, às vezes, distorcida do que é o próprio regime. Não estou falando que ele foi perfeito o texto. Tem muitas arestas que precisam ser resolvidas. Mas a maneira que eles colocam, muitas vezes, é para prejudicar, é para jogar para a mídia, é para jogar para a plateia. O que é muito ruim, né? O que é muito prejudicial. Mas eu não consigo detalhar toda a votação e cada deputado como que eles votam, por que eles votam. Mas eu acho que, muitas vezes, muitos ali votam por votar contra o governador, porque quanto pior, melhor. E falando já do governo de Minas também e tudo mais, a gente está gravando aqui, pessoal, esse episódio vai sair depois do Carnaval, mas estamos gravando aqui na semana do Carnaval. E o governo do estado de Minas Gerais, ele foi a primeira vez que está investindo no Carnaval e tudo mais. Como que é essa questão? Você apoia que haja essa questão do investimento do governo de Minas com dinheiro público nas festas também populares, carnaval, entre outras? Eu acho que o governo de Minas, governos em geral, tem que estudar a economia, né? Assim, claro que temos limitações de tudo, né? Coisas que não dá para fazer, mas acho que tem da economia. Se o carnaval for algo que realmente agrega ao estado de Minas Gerais, traz lucro para o estado de Minas Gerais, coloca Minas Gerais
visível para estrangeiros, para pessoas de fora, eu acho que sim. Acho que a cultura tem que ser investida em Minas, inclusive diversas áreas da cultura mineira, porque a cultura ela gira a economia. Então, acho que é uma estratégia do governador, ele tem que sentar com a equipe dele de cultura, fazenda, e entender. Se for algo que seja bom para o Estado, acho que sim, acho que não tem problema nenhum. Eu tenho as minhas questões pontuais com o carnaval, mas é questão minha e não do Estado e não do governo. Então, acho que ele tem que olhar pelo lado realmente cultural e pelo lado econômico. Então, acho que ele deve ter feito esse estudo e acho que ele está certo. O Carnaval de Belo Horizonte está muito grande, né? Muito, muito forte, está sendo aí batendo recordes. Então, se eu não me engano, são 5 milhões de foliões, potenciais foliões. Quais seriam os pontos de vista da deputada Chiara? De quê? Em relação ao carnaval, esse ponto. Então, eu acho que o carnaval, ele acabou se tornando, em alguns momentos, um local de muita bebedeira, um local de muita baderna, né? Você vê pessoas ali, infelizmente, algumas pessoas que usam daquele espaço do carnaval, que seria algo muito bom e que é muito bom. Eu não condeno o carnaval, pelo contrário, como eu disse aqui, mas a cidade às vezes fica muito suja, a cidade às vezes fica muito poluída, joga coisa no chão, fazem necessidades no chão, na rua. Então isso é muito ruim. Você vê muitos moradores reclamando, principalmente na região central, desse problema, às vezes na porta de hospital. Então eu acho que o carnaval ele tem que ser cuidado pela segurança, pelas pessoas que estão indo participar do carnaval. Vão, mas cuidem do patrimônio, cuidem da cidade, cuidem do estado e bebam com moderação. Mas fora isso, cada um vai e curte da forma que achar. Maravilha. E a última pergunta que eu vou fazer em relação a esses posicionamentos, colocando um pouco em saia justa, se eu não me engano, essa semana é a primeira vez que o nosso presidente ele vem a Minas Gerais. Depois de um ano, ele vem a Minas Gerais. Bom. Me impressiona um pouco, né? O tempo. Mas pode perguntar. Não, é justamente isso. Essa demora do presidente em vir a Minas Gerais. Acho que ele vem para poder falar sobre o aeroporto Carlos Prates, né, sobre a questão da tentativa de construção de um novo bairro, né, o parque de aceleração dele, e todo esse ponto. Ele vai vir de fora, depois ele vem aqui, Belo Horizonte. É muito estranho, muito ruim, depois de um ano, quer dizer, muito ruim no nível de presidente visitar um estado onde ele, inclusive, foi majoritário, né? Uhum. Que foi o estado que decidiu a eleição para ele, né? Exatamente. Eu, por mim, que fique bem longe daqui. 4 anos, precisar. Mas eu acho que um presidente que eleito e que foi majoritário no estado, passar um ano e não vir aqui, me estranha, sinceramente. Nenhuma cidade, um estado tão grande como Minas Gerais, um estado que decide, todo presidente que ganha em Minas Gerais ganha no Brasil, né? Então, assim, decide a eleição, não vir aqui, mostra o descaso dele com Minas Gerais, mostra o descaso dele com a nossa população, que é o que a gente vinha falando, é o que a gente vem falando e mostrando na população. Então, para não polemizar muito aqui, sei que não é o objetivo de vocês, mas na verdade eu não esperava nada muito diferente dele, que é uma pessoa que realmente sempre deixou Minas Gerais de lado. Me entristece Minas Gerais ter votado e colocado ele como majoritário. Minas Gerais. A gente não polemiza não, mas você pode polemizar à vontade. O microfone é seu, o que você tiver vontade de falar. Minas Gerais é o curral eleitoral mais importante do Brasil. Exato. E é um estado que é um pouco difícil de entender o seu posicionamento político, e eu explico por que eu estou falando isso. Você tem um Zema apoiando o Bolsonaro, sendo eleito com folga, e para presidente, na mesma eleição, o Estado, em maioria, votando no candidato da esquerda, no Lula. Muito voto Zema-Lula. Muito voto Zema-Lula. E isso já aconteceu outras vezes. Aconteceu a mesma coisa com o Lula e a Aécio. Uma coisa que eu não entendo é isso. O que você enxerga sobre isso? Assim, o nosso Estado é muito plural, mas o resultado comprova que teve gente votando no Zema e no Lula, para que eles ambos fossem eleitos. Eu acho que, infelizmente, há um pouco de falta de conhecimento, até do voto mesmo, né? Porque é muito antagônico votar no Zema e votar no Lula. E o Lula é uma figura muito conhecida, muito querida por muita gente, e ele não fez, ou ele tem poucos sucessores. Em Minas Gerais, ele não tem um nome forte, posso sim dizer, eu posso sim afirmar, que disputaria com o Zema. Então, eu acho que tinha um candidato à presidência muito conhecido, disputando pelo PT.
concorrente dele, Bolsonaro, vindo de uma mandato onde ele passou por situações difíceis, acho que ele teve um ponto ou outro de que ele poderia ter sido diferente, sim, claro, que eu falo nos bastidores, que eu falo com ele, mas ele teve uma situação da pandemia durante metade do mandato dele, então isso deu desgaste da figura do presidente Bolsonaro e junto a figura talvez a pessoa da esquerda mais conhecida, mais querida, que é o Lula. E aqui em Minas Gerais o Zema também se tornou essa figura muito querida, e ele já não tinha uma figura para contrapor, e aí a pessoa votava no Zema porque gosta do Zema e votava no Lula, e então assim, é falta de conhecimento político de que cada um defende, né? Falta de entender que um é antagônico ao outro. Exatamente. Eu fico imaginando assim, velho, porque assim, uma coisa que não entra na minha cabeça, porque historicamente Minas Gerais sempre decidiu as eleições, né? É o segundo maior colégio e tudo mais. Então assim, eu sempre vejo, e aí não é exclusividade do PT, não, apesar de terem ficado 16 anos e tudo mais, mas eu sempre vejo um descaso muito grande, inclusive uma das críticas que eu tenho também ao governo Bolsonaro, em relação a Minas Gerais, do acolhimento que os políticos que estão ali no Congresso e tudo mais, eles não se debruçam em Minas Gerais como deveriam, sabe? Por exemplo, eu vi recentemente, agora, o governo Lula anunciando uma construção de viaduto de Santos a Guarujá, se eu não me engano, que é 6,8 bilhões de reais para construir 850 metros. Cara, nós estamos há 22 anos aqui sem uma expansão do metrô que dava para ter construído com esse mesmo valor a linha 2 praticamente, sabe? Tipo assim, velho, por que ninguém olha e dedica essa política para Minas Gerais assim, sabe? Às vezes eu fico me sentindo marginalizado. Eu também. Por isso que a gente criou esse podcast com o objetivo muito simples, colocar Minas Gerais no topo sempre. Mas é um pouco disso, é um desabafo aqui em relação a esse aspecto. Eu acho que, na minha opinião, acho que o presidente Bolsonaro olhou mais, com menos tempo, né? Você fala aí de 16 anos do governo do PT e 4 anos do governo Bolsonaro, com 2 anos de pandemia. E acho que veio mais, se preocupou mais. Então, assim, eu tenho essa fala, né? Essa opinião, vindo do Humberto político aí, eu acho que realmente o PT, o Lula, tem olhado pouco. As próprias BRs do estado de Minas Gerais estão, assim, estados muito difíceis, né? Numa situação muito complexa. Mas, enfim. Minas Gerais tem a maior malha ferroviária do Brasil. A rodovia mais importante do Brasil é a 040, né? Que liga o Rio a Brasília. A maior parte dela está em Minas Gerais e ainda assim o governo federal não dá atenção devida, né, para as ferrovias do Brasil, para as rodovias do Brasil, né? Infelizmente. Mas é isso. Mas por mim ele pode ficar longe. Que não volte mais, né? É isso aí. Não, deputado, assim, a gente está caminhando um pouco para o final. Eu acho que foi uma conversa muito boa para as pessoas te conhecerem, né? É uma deputada jovem, uma deputada nova, com várias ideias jovens. A gente está vendo que buscando uma defesa muito legal para pessoa com deficiência. Como é que é essa defesa, essa construção? Então, eu tenho um afilhado de 5 anos, fez 5 anos agora, com síndrome de Down. E tem um outro sobrinho com 5 anos também, que nasceram um dia de diferença, que é uma criança típica, né? Não atípica. E aí eu via ali a diferença, os gastos muito maiores com a criança atípica, as dificuldades dos pais, quantas vezes a gente ia no hospital de madrugada, a mãe tendo que sair do trabalho. Enfim, eu via na mesma idade uma diferença gigante na qualidade de vida de uma criança e de uma família atípica. Então, trazendo da minha experiência em casa, né, que é meu afilhado, eu ainda sou leiga, e aí eu escuto muito. Eu tenho hoje uma assessora que é mãe de uma criança atípica, de uma criança com síndrome de Down, e a gente escuta muito. Então eu escuto muitas mães, escuto muitas pessoas que trabalham nessa área, os médicos, para entender como que o meu mandato pode ajudar. Mas ele está ali 100% à disposição, tem projeto de lei em processo, para que a gente possa realmente dar melhores condições, não só para as crianças e pessoas atípicas, mas também para as famílias, que muitas vezes estão esquecidas. A mãe, né, ela é esquecida para cuidar do filho, para cuidar da criança. Então, não só para a criança ou para o jovem, mas para a família inteira. Entendi. E qual outra pauta que você defende, assim, que a gente não conversou aqui, que a gente não falou? Uma que eu queria falar é a questão das drogas. Né? A gente tem aqui em Belo Horizonte uma Cracolândia. Informação, né?
Já tem, não? Vamos dizer que... O que você me fala sobre... Não é que nem São Paulo, né? Graças a Deus. Mas a gente tem aqui, né? Cracolândia, a gente tem consumo de droga aí em carnaval. Sim. E o que você me fala sobre... Mas também a gente tem problemas de droga em outros lugares do estado. Claro. Né? E aí o que você pode me falar sobre? Então, essa pauta das drogas, se me permitem dar um testemunho, né? Como entrou na nossa vida. A gente já recuperou várias pessoas das drogas, inclusive a gente tem, somando no meu gabinete e o gabinete do meu pai, 5 a 6 pessoas que são ex-dependentes químicos, para mostrar também que a ressocialização é muito importante, começa de nós. Mas a gente tem um testemunho, um dos mais fortes, é o da Patrícia. Ela era de classe média, casada, tinha 4 filhos e resolveu, né, enfim, começou a mexer com droga e foi entrando nesse mundo, acabou indo morar na rua. Perdeu o marido, perdeu a guarda dos filhos e depois de alguns anos a mãe dela entregou ela pro meu pai e ela já assim, quase morrendo mesmo, entregou ela pro meu pai e falou, Eros, que ela possa pelo menos morrer com dignidade. E aí, enfim, ela estava num estágio um pouco avançado de uso das drogas, né, de consumo de drogas, mas ela quis ir para a comunidade terapêutica e ela recuperou, passou 9 meses, ela recuperou, conseguiu recuperar a guarda dos filhos, trabalhou conosco, chegou a ser subsecretária de Política de Drogas do Estado de Minas Gerais. Então, assim, para mostrar primeiro que toda aquela pessoa que está passando por aquilo, né, uma mãe que está passando com o filho, ou, enfim, a namorada com o namorado, passando por essa situação, existe solução, né? A pessoa consegue sair desse vício e a gente traz isso muito. Então, a gente pauta isso de que não é o melhor caminho para a juventude, contrapõe com o esporte, mostrando que ao invés do jovem ir para as drogas, ele ir para o esporte, ele praticar exercício, porque muitas vezes as drogas é o que um jovem no interior do estado, de uma cidade com 5 mil habitantes, com 6 mil habitantes, ele vai fazer ir para o lazer. Então, não, vamos incentivar o esporte no estado, para que a gente possa ter esses jovens indo para o esporte, não para as drogas. E, então, a gente não só a gente pauta e fala das políticas sobre drogas para tirar aqueles que estão, mas principalmente para não deixar, para evitar que a juventude entre nas drogas. Eu posso dizer que eu tive 2 grandes vitórias aí na Assembleia aprovadas nessa política, que foi quando o governador mandou um projeto para a Assembleia, ele mandou com a política sobre drogas se transformando de subsecretaria para superintendência. E aí isso seria um retrocesso. E aí eu conversei com ele é uma pessoa super aberta, sou vice-líder de governo, então eu levei para ele, falei, governador, a gente não pode retroceder com a política sobre drogas, né? Ela já foi secretaria, hoje ela é subsecretaria, não pode ser superintendente, é uma pauta muito importante. E ele, na mesma hora, eu botei uma emenda no projeto, e aí ele manteve, acatou, então foi uma emenda minha, claro, conversada com o governador, então foi uma vitória para a política sobre drogas, que passou pelas minhas mãos, e agora a gente também aumentou o valor que a secretaria tem para fazer projetos para prevenção. Então, esses projetos sociais aí no interior, também uma emenda minha aí na LOA. Então, fiquei feliz que 2 projetos importantes para a política sobre drogas passaram pela minha mão. E o que o Estado tem de política pública para prevenção do uso de droga aqui no Estado? Então, pouca coisa, né? Assim, acho que não tinha nem... Não posso falar que não tinha, mas poucos deputados traziam essa pauta. Então, o Estado, ele ainda é uma pauta que tá falha da prevenção. Por que tem pouco? Por que fala pouco disso? Fala Porque drogado não vota? É por isso? Então, pois talvez seja esquecido, né? Invisibilidade social, vamos assim dizer. Mas é uma pauta que não é muito falada, é uma pauta que não é muito discutida, é uma pauta que não é muito quista. Vamos para a Comissão de Polícia sobre Drogas. Poucos querem, poucos vão, poucas pessoas participam. Então, uma criação do que não é muito levantado, muitas vezes ele não é muito trazido à tona. Então, eu acho que o Estado de Minas Gerais já teve políticas sobre drogas para prevenção muito maiores. Retrocedeu, então. Eu acho que andou para trás, retrocedeu. Entendi. Aí agora, Mas um novo trabalho para Exatamente. Para reerguer essa política. Exatamente. De prevenção. O que a gente pode esperar da Assembleia desse ano? Quais são os projetos que vai vir, que vai ser polêmico, que vai ser o debate? Pessoal, fique esperto que já isso aí estoura na mídia. A gente já falou Eu acho que a recuperação fiscal vai ser o mais polêmico.
Eu acho que a gente tem uma aí até abril já a prorrogação, podendo sair matérias de uma possível outra prorrogação. Então, eu acho que, assim, vão ter outros projetos? Vão ter, né? Sempre tem reajuste salarial, podem vir, né? Não, isso ainda não foi passado para nós, então é uma suposição, mas eu acho que realmente o ano vai ser, pelo menos até botar o regime, ou até ter uma decisão bem virada para o regime de recuperação fiscal, porque é uma pauta realmente que precisa de muita atenção de todos. Então, eu acho que vai ser o mais polêmico. E é uma coisa que o cidadão comum, que acorda às 6 horas da manhã para trabalhar, para ele não muda nada, assim. Na prática do dia a dia dele não muda. Mas é de suma importância para o funcionamento do Estado, né? Mas assim, o que Minas está precisando hoje, assim, é uma coisa que afeta as pessoas. O que é? É estrada? É arrumar as estradas? Eu acho que é isso. Eu acho que a saúde de Minas, o secretário Fábio Baquerete arrumou muito. Acho que os hospitais estão realmente na política de saúde muito boa. Ele foi até eleito o presidente do secretário de saúde do Brasil, do CONAS. Então, acho que a saúde está muito bem, que é uma pauta importante, mas eu acho que o mais importante hoje para se olhar são as estradas. Não acho que é um problema do governador Zema, do governo Zema, como você falou, né? Uma malha muito grande, ele pegou Minas quebrado, o governo Pimentel, quebrado, Minas estava destruído, e ele conseguiu colocar o salário em dia, ele conseguiu arrumar a casa, mas não tem como arrumar toda a casa na mesma hora, de toda forma, e eu acho que ele priorizou outras áreas, como a saúde, como a educação, e conseguiu executar de forma muito boa, até porque a gente vinha também de uma pandemia, né? Pegou uma pandemia nesse meio do caminho, mas eu acho que as estradas acabaram ficando em segundo plano, mas ele já começou esse mandato mostrando que essa é a prioridade dele nesse mandato e que ele realmente quer investir nisso. Os deputados levam para ele, por mais que não seja base dele, eu sou vice-líder de governo, mas a gente mostra para ele, a gente que está na ponta, né? Eu viajo o estado inteiro, então eu vim de carro, então eu rodo muito, já furei pneu, enfim, aconteceram várias coisas comigo na estrada. A gente leva para ele a realidade mesmo das estradas de Minas Gerais, com vídeos, com fotos, com testemunhos, sabendo da realidade do estado. Mas eu acho que esse mandato, esse governo dele, ele vai realmente arrumar, vai dar uma atenção para E você acredita que a solução para isso é privatização, é pedágio ou não? Acho que meio termo, né? Acho que o Estado tem que investir, sim, é papel dele, o pedágio tem que funcionar depois que as estradas estiverem, de fato, sendo boas. Você não pode cobrar um pedágio, na minha visão, para a população, com uma estrada totalmente desburacada, totalmente. Então tem que ter um acordo ali para que, se a solução for o pedágio, porque em alguns casos vai ser, porque como a gente falou, o estado é muito grande, então é difícil manter, né? Passa muito caminhão, passa muito, enfim. Então as estradas vão sendo descuidadas, e eu sou a favor de muitas privatizações. Tem que ter pedágio em muitos lugares, é a solução, mas o pedágio só pode ser cobrado depois que realmente a estrada. Então, a empresa que for pegar, por exemplo, que ela conserte primeiro, ela só pode cobrar depois que ele entregar uma estrada minimamente digna para o cidadão. Perfeito. Já que você levantou a bola de privatização, Gasmic ou Paz e Temig? Eu não vou falar pontualmente de nenhuma, porque eu acho que a gente está estudando, são pautas que podem vir para a Assembleia, mas eu sou a favor da privatização em muitos casos. Acho que um governo mais enxuto é melhor. Mas eu acho que cada caso tem que ser olhado, o valor que vai ser vendido, qual que é a relação daquela situação com o Estado, se é algo que é muito essencial para a população ou não. Enfim, mas eu tendo normalmente a caminhar para as privatizações. Mas cada empresa tem que ser olhada ali com o seu olhar atento, e assim a gente vai fazer quando elas vierem para a pauta. Privatizava tudo. O Estado ele tem que ser. Ele tem que ser. A função dele é regulamentador, não. Pelo que o Zema falou, ainda não privatizou porque não seria uma privatização que seria benéfica para o Estado, né? A venda não seria num valor que faria sentido, né? Exato. Então é porque deve estar em estudo, né? E assim, pra gente terminar, Chiara, e agradecendo já, conta pra gente o que a gente pode esperar daqui os próximos 5 anos, e qual que é o seu objetivo? Você quer ser presidente do Brasil um dia ou não? Senadora? Governadora? Então, eu falo que eu não tenho sonhos muito a longo prazo. Eu quero entregar um mandato bem executado, para que eu possa, de fato, mostrar que
menina de 21 anos, conseguiu executar e conseguiu orgulhar não só aqueles que votaram em mim, mas aquelas pessoas que muitas vezes desacreditaram em mim ou que me conheceram no meio do caminho. Então, eu tenho vontade de fazer a diferença no estado de Minas Gerais, realmente entregar um mandato que eu deixe legado. Vai ser um mandato de deputado estadual, e depois eu vou federal, eu vou ficar estadual para sempre, quantos mandatos eu vou fazer, isso eu não sei e eu tenho que ir entendendo. Mas a minha vontade é que o tempo que eu ficar na vida pública, ou por onde eu passar, o carro que eu passar, eu deixo um legado benéfico para a população. Acho que é esse meu sonho, é isso que podem esperar de mim, onde eu estiver deixando o legado e marcas por onde eu passar. Bom, muito obrigado. É isso, tá vendo? Deixa suas redes sociais pro pessoal e queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado vir trocar uma ideia. Esse foi o primeiro episódio com o político, isso aqui é muito importante a gente dizer isso. E, de novo, muito obrigado por ter trocado essa ideia aqui com o podcast das Gerais. Eu que agradeço, carinho. Minhas redes sociais é Chiara, mas é com CH, então é CHIARA, Biondini, BIONDINIT. Isso no Instagram, no Facebook, no Twitter. E eu que agradeço o convite, contem comigo, aqueles que assistiram e concordam, se identificaram, venha conversar comigo. Meu Instagram está aberto a todas as pessoas darem opinião, darem conselhos, criticarem. A gente está ali para isso também, desde que seja pacífico, a gente está ali para ouvir a opinião de todos. Então, fiquem à vontade para darem sugestões para o meu mandato. Show de bola. Já curte, já compartilha, já indica esse vídeo para umas 15 pessoas. E esse é mais um episódio do podcast das Gerais, que tem um objetivo muito simples: colocar Minas Gerais no topo. @PDC das Gerais no Instagram e podcast das Gerais no YouTube. Tamo junto. E no Spotify também. E mais plataformas de áudio ou só Spotify? TikTok também, estamos no TikTok. YouTube Music. Em breve mais. Isso aí. É isso. Mesmo. Primeiro episódio com um político. Fiquem ligados aí que como Esse ano vai é ser ano de um- eleição aqui em Belo Horizonte, né? Eleições municipais. Teremos mais políticos aqui. Vai estar Não falamos as sobre eleições? isso. Pois Vai é. estar atuante essas eleições esse ano, cara? Vou, claro, a gente precisa eleger pessoas com nossa característica aí pelo interior de Minas e principalmente aqui na capital. Então, Aqui na capital, então, também vai estar atuante para poder ter um representante. já temos o nosso nome aí forte que a gente vai atuar. Então, meu mandato vai ser integral para que a gente possa eleger um prefeito com os nossos valores, prefeito do nosso partido aqui na capital mineira e também no interior, que é muito importante. Perfeito, gente. Vamos mostrar, é isso. Tamo junto, Minas Gerais no topo sempre.